Boa noite, meus queridos irmãos que estão hoje nos seus lares. Estamos muito felizes em receber vocês virtualmente no nosso recanto. E hoje damos continuidade aos estudos que nós estamos realizando todos os sábados às 18 horas, para não deixar aquele espaço vazio, a saudade do nosso encontro. Então, nós vamos hoje fazer um estudo, na realidade, a respeito de como nós nos comportamos, como nós vemos diante a situação em que vivemos e como nós nos vemos diante o que estamos fazendo aqui neste planeta. Para iniciar o nosso estudo, nós vamos começar com uma prece. E a prece tem o título Diante da Necessidade. Senhor, a nossa necessidade de pão não é maior que a nossa necessidade de luz. Clareie-nos a razão, para que saibamos distinguir o necessário do supérfluo. Que não continuemos a sofrer pelas coisas que não são absolutamente dispensáveis. Depois do remorso, não há que nos pese mais no espírito do que a ambição desmedida. Ensina-nos a viver despojados do que não nos convém acumular. Tudo de que o homem necessita para ser feliz cabe dentro do seu coração. Todo excesso é sinônimo de aflição. Às vezes, um pouco a mais do que temos é o bastante para que não nos lembramos de ti. Não nos deixe, pois, possuir sem que saibamos repartir. Se não tinha sequer uma pedra onde reclinar a cabeça, efetivamente fosse Senhor, do ponto de vista material, o mais pobre de todos os homens. Então é com essa mensagem que nós começamos o estudo, aonde tem o título Comportamento Social e a Incompreensão Espiritual. Então, o que nós queremos falar sobre essa questão do comportamento social é como nós, espíritos encarnados, já há milênios e milênios reencarnando, como ainda nós nos vemos perante as nossas reencarnações, como nós nos comportamos perante as nossas reencarnações. Então, é compreender como é que somos esse ser social. E muitas das vezes, as nossas ações, elas estão muito nítidas. Se a gente parasse para vermos como nós nos comportamos, está muito claro o que nós temos dentro do nosso coração. E no capítulo 8 do Evangelho, que diz o seguinte: a verdadeira pureza, mãos não lavadas, que tem uma frase que é essencial: as coisas que saem da boca vêm do coração. Então, o que nós falamos, o que nós sentimos, como nós agimos, está dentro de nós. Então, não é o meio que nos constrói. Nós interagimos com o meio. Nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles são nossos. Nós construímos isso dentro de nós há milênios. Somos espíritos que estamos há muito tempo vindo, buscando, nos constituindo e ainda em aprimoramento. Por isso, reencarnamos e reencarnamos. Então, quando a gente começa a falar sobre como somos, e a gente quer pensar como nós conduzimos, e a gente tem aquela velha frase: com quem somos nós? E a gente diz assim: se coloca na frente do espelho que a gente vai perceber como é as nossas ações. E essas ações nos refletem exatamente quem somos. E o ponto que a gente quer falar vem da questão do que a gente acredita que a gente é
E quais são as necessidades que a gente precisa para viver aqui neste planeta. Então, por isso que a prece ela já vem com essa introdução. O que é essas necessidades? Então, o texto ele vem se construindo de uma forma que faz com que a gente passe a observar essas necessidades. E cada vez que a gente vai criando uma necessidade, a gente começa a criar novas necessidades. E às vezes nós ficamos com seres que nós nunca estamos confiantes, nós nunca estamos com aquela certeza do que queremos e vamos criando necessidades, sempre estamos, não estamos felizes com aquilo que temos, e nós vamos vivendo num meio que nós criamos uma turbulência na nossa vida. E quando eu estava preparando esse estudo, já na organização de como é que a gente ia falar, como é que eu ia construir o que seriam essas necessidades, e que a gente vive em cima delas, buscando, nunca estando satisfeito, me veio uma lembrança de um trabalho que eu fiz com uns alunos meus há um tempo, e ele é um videozinho que tem na internet. O videozinho é uma animação de 13 minutinhos e que tem o título História das Coisas. E ele fala de uma sociedade que vive em função do ter. Não se preocupa na condição de como as coisas se constroem, mas em ter aquilo que ele necessita ter, e negligencia a questão mais óbvia do que nós viemos fazer neste planeta: ser. Nós viemos buscar a nossa evolução moral, nós viemos nos tornar seres melhores. Então, nós viemos ser, não ter. E esse esquecimento da real necessidade, ela vai ser uma grande responsável pelo não cumprimento com os objetivos da nossa encarnação. E um trecho desse filmezinho, ele que me marca muito, e eu resolvi trazer para o estudo da noite, que ele fala o seguinte. Então, isso buscando a questão do ter. Então, ele começa assim: por exemplo, se eu tiver o mesmo monitor de computador, gordo e branco, na minha mesa por 5 anos, e minha colega tiver comprado um computador novo, ela vai ter um monitor plano brilhante que combina com o computador, com o celular e até com as canetas. Ela parece estar operando uma nave espacial, e eu pareço que tenho uma máquina de lavar na minha mesa. A moda é outro exemplo. Já se perguntaram por que o salto dos sapatos eles mudam de um ano para outro? Um ano é fino e o outro ano é largo? Será que não é para nós comprar sapatos novos? Vemos mais publicidade num ano do que pessoas há 50 anos atrás. Qual é o objetivo de um anúncio se não é nos fazer infelizes com o que temos? Por isso, nos dizem 3.000 vezes por dia que o nosso cabelo está errado, nossa pele, nossas roupas, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. Nossa felicidade teve o pico na década de 50. Temos mais coisas, porém, menos tempo para o que realmente nos faz feliz. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Alguns analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabe quais são as 2 atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Vemos televisão e fazemos compras. Então, quando eu me reporto a esse vídeo,
e faz pensarmos o que estamos fazendo da nossa reencarnação. Não vejo praticamente mentiras nesse texto, que já é um texto antigo, deve ser do ano de 2003, mais ou menos, né? E nós continuamos tendo uma vida completamente pensando no material. E nunca estamos satisfeitos com o material que temos. Eu quero que fique claro que esse texto ele não vem falando que a gente não necessita trabalhar, o trabalho material. O trabalho material ele é necessário porque nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos manter o nosso corpo físico porque ele é o nosso instrumento de trabalho dentro do processo evolutivo. Há essa necessidade. Mas é compreensível que não é essa necessidade material que nós viemos fazer aqui. Nós devemos compreender qual é a real necessidade que nós, espíritos encarnados, temos neste planeta. E o que seria essa real necessidade? Aí nós nos reportamos ao Livro dos Espíritos, pergunta 132, que tem a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem para Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, essa é a nossa necessidade, chegar à perfeição. Então, não podemos fugir desse objetivo, chegar à perfeição. Então, a reflexão é essa, né? Vamos rever as nossas necessidades. Nós estamos priorizando a necessidade de ter e devemos priorizar a necessidade de ser. E aí, seguindo, aí a gente pode pensar, mas que perfeição? O que seria essa perfeição aos olhos de Deus? E na questão 166 tem a pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, por isso que lá no início eu já estava falando, nós estamos há milhares de anos reencarnando e reencarnando em busca desta perfeição. E continuando nesta questão, o item A diz o seguinte: como realiza essa nova existência? Será pela transformação do espírito? Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessaria-lhe a prova da vida corporal. Então, reencarnar, são formas de nós encontrarmos maneiras de chegarmos à perfeição. E então, né, a gente vai pensar, será que nós vamos disfarçar as nossas dores já conquistadas em outras vidas, né, buscando o material, tendo e não sendo? Então, essa é a discussão. Então, devemos ter consciência que a nossa verdadeira necessidade foi criada junto da nossa criação. Quando Deus criou os espíritos, simples e ignorantes, mas com inteligência para adquirirmos essa perfeição. Então, todos os espíritos que são criados diariamente, são criados novos espíritos, são criados simples e ignorantes. E nós vamos evoluindo, e cada reencarnação, categoricamente, devemos evoluir, porque temos a inteligência que nos permite refletirmos, raciocinarmos sobre como agimos, como devemos ser. É esse o grande ponto. Então, quando a gente vai pensar que a gente deve
reencarnar para adquirir essa perfeição, e nós devemos ir trabalhando encarnação a encarnação, aí a gente volta a perguntar, a se refletir. Mas quando que a gente sabe que a gente vai chegar na perfeição? O que seria perfeição aos olhos de Deus? E no capítulo 17 do Evangelho, Sede perfeitos, diz o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão, porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e do amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, lembrando, essas são as características do homem de bem. São as características do verdadeiro espírita. Desta forma, nós que somos ascendentes a espíritas, devemos cada vez mais trabalhar nesse processo de sermos seres de bem, prover para o nosso desenvolvimento. Então, devemos lembrar sempre, que somos seres inteligentes, evoluímos intelectualmente, passamos a ter consciência de que somos, nessa medida, desenvolvidos. Temos o livre-arbítrio, que nos dá a condição de sermos seres melhores pela nossa própria escolha, por sermos nós seres inteligentes. Mas a gente deve sempre lembrar que, dentro do processo evolutivo, evoluímos intelectualmente mais rápido do que evoluímos moralmente. Muitas vezes, quando o nosso intelecto está muito mais evoluído do que moralmente, podemos fazer escolhas ruins. E isso pode nos trazer transtornos futuramente, Então, nunca devemos esquecer da questão, toda causa tem um efeito, Podemos fazer más escolhas, e isso pode alterar o nosso processo evolutivo. Então, a mensagem que a gente quer deixar é que não vamos desperdiçar o nosso tempo precioso. Que a cada encarnação nós temos um tempo para a nossa evolução, para nós contribuirmos com o processo evolutivo não só nosso, mas também do nosso planeta. Nunca devemos esquecer disso, nós não estamos sozinhos, por isso que o título fala comportamento social. As nossas ações, elas são relacionadas com o meio onde vivemos, e aí a gente pode se reportar ao que nós estamos vivendo neste momento. É uma pandemia, que está afetando a todos, indiscutivelmente a todos estamos sendo afetados. Como que o nosso comportamento está perante a essa situação? Como nós vemos dentro dessa situação? E refletir.
Será que nós chegamos a esse ponto de haver uma pandemia pelo nosso comportamento? Será que nós não estamos pensando que esse tempo que nós estamos, não digo parados, como o colega Júlio falou, né? A Terra parou, né? Que esse tempo que a Terra parou não seja esse tempo para nós revermos as nossas necessidades? Se não é a relação que nós temos conosco, com os nossos irmãos, com o nosso Pai Criador, nós nunca devemos reclamar das situações. Somos nós os criadores das nossas dores. Então, é essa reflexão que a gente busca para a noite. E isso é uma coisa muito clara. O nosso tempo diário, o nosso dia, ele deve ser muito bem aproveitado. Cada hora do nosso dia, ela deve ser um processo evolutivo também. Porque nós devemos viver o hoje para colher o amanhã. Então, meus queridos amigos, agradecemos pela companhia de todos na noite de hoje e vamos desejar uma bela semana, que nós aproveitemos cada minuto dos nossos dias e que tenhamos uma noite abençoada, que o Mestre Jesus nos ilumine, nos conceda discernimento e paz. Um grande abraço a todos. Boa noite.